Livro de Neemias, capítulo 4. Livro de Neemias, capítulo 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Amém, meus amados? Com base aqui nesta palavra, eu quero aqui trazer para vocês a luz da Bíblia a respeito do livro de Neemias. E no capítulo 4 nós vamos aqui aprender sobre a reforma que Deus, sobre a estratégia que Deus deu a Neemias para edificar Jerusalém. Nós vamos voltar aqui para vocês relembrarem quem tá assistindo as minhas lives assistindo as minhas lives e tá recebendo todo o ensinamento desde o primeiro dia. Então nós vamos aqui relembrar do livro de Neemias. Então a palavra do Senhor diz que Neemias, o nome Neemias significa aquele que consola. Esse é o significado do nome de Neemias. Com relação ao significado de nomes, eu gosto um pouquinho de bater um pouquinho nessa tecla, porque nós temos que aprender, quando nós formos escolher nomes para os nossos filhos, netos, que seja, nós temos que conhecer o nome qual você está dando para o seu filho ou para o seu neto. Você tem que aprender o significado de cada nome. Você tem que saber o que procede aquele nome. Às vezes você pensa que é um nome bonito, mas se você observar a tradução dele, o significado dele, é algo terrível. É algo que muitas vezes podem até ter maldição, seja um nome amaldiçoado. Então nós temos que entender sobre os nomes. Então o nome de Neemias significava aquele que consola. Ou seja, Deus deu a incumbência a Neemias de ser o consolador de Israel naquele tempo, nos seus dias. Então eu quero aqui ensinar para vocês isso. Entenda, tem essa curiosidade, esse desperta para essa área, para que vocês não venham colocar nomes nos seus filhos que vão trazer maldição. Você aí já parou para pensar, para descobrir qual o significado do seu nome, a origem do seu nome, o significado do seu nome? Ou até mesmo, agora te bateu uma luzinha, agora virou uma chave na sua cabeça enquanto eu estou falando com vocês, para ter uma certa curiosidade, para vocês pensar, peraí, eu dei o nome para o meu filho, devido a isso eu vou buscar saber qual é o significado e a origem do nome do meu filho, porque muitas vezes você deu um nome para os seus filhos que muitas vezes foi um nome amaldiçoado, um nome demoníaco, um nome que vai trazer problemas para a vida do seu filho, porque conforme é o nosso nome, a tradução dele vai interferir no nosso caráter, ou seja, na nossa personalidade. Então, ou seja, quando uma pessoa tem um nome abominável, você pode observar que essa pessoa é extremamente perturbadora. Eu sou muito analítica e observadora sobre isso desde sempre. Graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus pelo nome que meu pai escolheu para mim. Por quê? Ainda mais ele vindo de uma outra geração, né? Uma geração que não existe mais, que é a geração dos nossos pais. Quase não se existe mais. Quem é da geração dos nossos pais já está aí com 70, 80 anos. Mas eu sou grata a Deus porque Deus deu discernimento para o meu pai, para saber escolher o meu nome. Então o meu nome mesmo significa aquela que nasceu para frutificar, aquela que nasceu para dar frutos. Significa uma árvore frutífera. Então, ou seja, estou eu aqui tentando dar frutos para Deus, né? Então, o nome da gente, ele vai trazer, ele vai
ser de acordo com o seu caráter e com a sua personalidade. Observa que pessoas que têm um nome muito estranhos, difíceis, os nomes complexos, vai ver a tradução. Muitas vezes são diabólicos, traduções que muitas vezes estão amaldiçoando até a própria pessoa. Então isso é muito sério. Claro que hoje não tem como se resolver, mas nós podemos precaver, nos precavendo ao quem for ter filho agora ou neto lá na frente, se precaver e saber escolher uns bons nomes para os seus filhos, porque hoje tem a forma mais fácil. Hoje vocês podem, pensou no nome, vai lá no Google, digita, vê a tradução, vê a origem do nome. Tem muitos nomes bíblicos que já na própria Bíblia já tem as tradução dos nomes. Então nós temos que ter essa curiosidade para que a gente não venha trazer maldição para os nossos filhos. Então aqui a palavra do Senhor diz que o nome Neemias significa aquele que consola, aquele que Deus deu a incumbência de consolar o povo de Israel. E esse Neemias era um homem que de fato ele consolava, ele consolou o povo de Israel no seu tempo. Ele se condoeu pelo seu povo naquele tempo. Ele orou, chorou, jejuou, consagrou a Deus a sua vida para que Deus viesse dar ele estratégia, sabedoria, inteligência, visão. Então era um homem de não só que guardava esse amor dentro dele, mas ele era um homem extremamente inteligente. Então é isso que nós temos que ter discernimento. Quando nós formos dar nomes aos nossos filhos, nós temos sim que saber a tradução, nós temos que saber a origem desse nome, temos que saber, porque se nós estamos colocando nomes que vai trazer maldição para os nossos filhos. Então vigia sobre isso. Então a palavra do Senhor diz que Neemias, o livro de Neemias é um livro pós-cativeiro. Como assim pós-cativeiro babilônico? Nós sabemos que Israel ficou cativa em torno aí de 120 anos nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, nas mãos da Pérsia. Então a nação de Israel ficou sob o cativo de todos esses reinos grandes. Mas lá no capítulo 3 nós podemos ver com mais clareza que o rei Nabucodonosor, ele aprisionou a nação de Israel, invadiu Jerusalém, quebrou todos os palácios, mandou destruir, através dos seus soldados ali, destruiu o Templo de Salomão, que foi uma das maiores arquiteturas que existiu na antiguidade, belíssima em aparência e riqueza. Mas o rei Nabucodonosor, ao invadir Jerusalém, ao entrar dentro da cidade de Jerusalém, ali ele saqueou toda a cidade, quebrou os muros, destruiu os muros da cidade, destruiu os palácios, destruiu toda a arquitetura, destruiu o principal, que foi o Templo de Salomão, destruiu tudo. Deixou a cidade na maior destruição. E não bastando tudo isso, eles pegaram inúmeros judeus, levaram cativos para a Babilônia, e ali, diante do pouco pessoas que conseguiram ficar em Jerusalém, o texto diz lá no capítulo 1 que o pouco dos que ficaram em Jerusalém estava vivendo em profunda miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém tinham todos sido fendidos, derrubados, as suas portas queimadas. Então Israel se encontrava num caos terrível, numa miséria. O desprezo, ele é pior do que a miséria. Então, e em sua volta, agora Jerusalém estava à mercê dos inimigos. E olha que Israel tinha diversos inimigos. Eu nunca vi uma nação que encontra tantos inimigos no passado e até nos dias presentes. Observa o quanto Israel é visado. Observa quanto Israel é ofuscado os olhos
dos que não aceitam o país, dos invejosos. Por quê? Porque Israel é a nação eleita, é o povo adquirido, é a nação que Deus amou primeiro. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para os seus quem? O povo de Israel, e os seus o rejeitou. Mas não é porque Jesus foi rejeitado que Deus não, de fato, ainda não continua amando Israel. Pelo contrário, o amor que Deus tem por Israel é um amor ágape, um amor que não se pode entender. Nós não entendemos o amor que Deus sente por Israel. É tão grande que mesmo Israel pecando, esquecendo do seu Deus, vivendo muitas vezes, quando Israel pecava, quando Israel iria adorar outros deuses, quando Israel fazia coisas erradas, o próprio Deus, ele levantava profetas para profetizar, para que trazesse Israel de volta, o coração do povo de Israel para a sua presença novamente, para o amar, para o adorar. Sempre do início do Velho Testamento até o presente momento, Deus faz tudo que se pode imaginar, ou fez tudo que se pode imaginar para trazer Israel para a sua presença. E olha que nação difícil, olha que povo predestinado a pecar, digamos assim. É um povo que Deus ama, mas é um povo difícil. É um povo que deu muito trabalho, dá muito trabalho até hoje. Mas o amor que Deus sempre sente para com o povo de Israel, e nós hoje, gentios, nos tornamos também a descendência, nós nos tornamos também filhos de Deus, e portanto também descendência de Israel, no sentido de que nós estamos hoje servindo o Deus verdadeiro, nós estamos hoje servindo o Deus de Israel. Então a palavra do Senhor que diz que Israel estava assolada, Israel estava no cativeiro, e isso se estendia de décadas em décadas. Só sei que foi 120 anos de cativeiro, 120 anos Israel nas mãos do inimigo, 120 anos Israel vivendo sob o cativo dos caldeus, sobre o massacre ali também dos persas, dos medos persas. Então eram nações que odiavam Israel, era uma nação que amava ver Israel naquele sofrimento, era uma nação que amava ver que parte do povo judeu agora era escravo, agora não tinha casa, não tinha mais um templo para adorar, não tinha como adorar mais o seu Deus, agora vivia na sarjeta, agora vivia na miséria, não tinha mais casa, não tinha renda fixa, não tinha mais condição de sobreviver. Diz o texto que agora Israel, no decorrer de todos esses longos anos, Israel estava desta forma, e diante de tudo isso agora não tinha mais muros em Jerusalém. Portanto, as demais nações, qualquer pessoa entrava em Israel e fazia o que queria, escravizava, e detalhe, entrava, destruía tudo, matava, violentava as mulheres, levava as crianças como cativas para serem escravos, fazia coisas abomináveis. E diante disso, Israel não tinha mais um líder, Israel não tinha mais não tinha um rei, não tinha quem pudesse lutar por ela. Israel estava agora à mercê dos seus inimigos, nas mãos dos seus inimigos. E por que Israel se encontrava nesse estado decadente, tanto moral quanto ético, quanto espiritual, quanto político? Por que Israel estava tão devastada dessa forma? Eu te digo por quê. Israel só estava nessa situação porque Israel desobedeceu. A nação de Israel vinha desobedecendo o tempo todo. E eu quero te dizer, meu querido, que a misericórdia de Deus, ele tem um tempo na nossa vida. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Deus, ele vai dando corda para o ser humano. Ele vai ensinando a sua palavra, levantando o profeta para profetizar, para falar o que ele vai fazer, o que ele quer fazer com Israel, para fazer promessas a Israel, para que Israel se voltasse apenas para ele, porque só existia um só Deus. Mas Israel era uma nação difícil, era uma nação que
ia como a folha seca caindo no chão. Ou seja, a palavra do Senhor diz que o homem sem Deus ele para nada pressa. E o povo de Israel era um povo que cocheava em dois pensamentos. Era um povo que na mesma hora estava adorando a Deus, de repente já estava adorando aos ídolos, já estava adorando a outros deuses, já estava adorando deuses estranhos, deuses pagãos, Deus que não agradava, que não era lícito adorar. Porque esses deuses não têm poder de nada, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, som algum sai da sua boca, portanto, são obras de pau, pedra, que não vale nada. E ali, Israel estava adorando essas coisas. E eu te digo, quando nós nos esquecemos do Deus tão tremendo e poderoso que é o arquiteto do universo, e vamos nos olhar para barata, rato, deuses estranhos, imagens diabólicas, deuses abomináveis, deuses diabólicos, eu quero te dizer que muito se ira, muito Deus fica irado com tal ação. Porque Deus fez o homem, aprenda isso, Deus fez o homem apenas para o adorar, apenas para o servir e aguardar a sua vinda em santidade. Então Deus não fez o homem para cochear em dois pensamentos. Deus não fez o homem para adorar o que não é digno de adoração. Porque o próprio Deus diz nos seus 10 mandamentos, ele disse: adorarás somente o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Então não existe outro Deus além do Deus de Israel. Não existe um Deus verdadeiro além do Deus Jeová Rafá. Ele é o único, ele sempre será o único e ele é o Deus verdadeiro. Então quero te dizer nesta hora, Deus não dá a sua glória à imagem de escultura. Deus não vende a sua glória e não dá a sua glória a ninguém. Então eu te digo, Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança para nós o adorar. Então Deus jamais vai permitir que o ser humano, que foi ele que fez a sua imagem, a sua semelhança, venha adorar deuses pagãos que não tem poder de nada, mas de fazer mal tem, mas não tem poder de fazer nada por ninguém. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém, meus amados? Então, diz o texto que Israel agora estava assolada. Os muros tinham sido derrubados, as portas tinham sido queimadas, parte da população tinha sido levado cativos, uns mortos, as mulheres todas estrupadas, as mulheres, as mais velhas eram mortas, as mais novas eram violentadas, as crianças eram feitas de escravos. Então Israel estava num declínio espiritual avassalador. Estava de uma forma que nós nunca imaginaríamos e nós nunca iríamos querer passar por essa situação. E o pouco de judeus que ficaram em Jerusalém não tinha mais casa, viviam agora nas ruas, não tinha mais sustento, não tinha como mais plantar, que estava todo destruído, não tinha mais tempo para adorar, estava na sarjeta, estava na miséria, na pobreza. E diz o texto que agora os muros não existiam mais. Então o que estava acontecendo com Israel? Todas as nações inimigas entravam, não tinha mais muro, entrava e fazia o que queria com os poucos que ficaram ali. E diz o texto que entrava-se outros homens de outras nações, vinha ali homens amonitas, moabitas, vinham homens da descendência também de Esaú. Os moabitas e os amonitas eram da descendência de Ló. Então a descendência de Ló, a descendência de Ló foi um povo amaldiçoado por Deus. Essa descendência de Ló é o mesmo povo ali do Paquistão, do Irã, que são nações que Deus, o próprio Deus, amaldiçoou aquelas nações. Por isso que são pessoas, os homens ali são homens abomináveis, diabólicos, maus, que destroem a vida das mulheres, mata, estupra, violenta e destrói a vida das crianças também, matam, viola, são maus para as crianças, vendem as crianças para casar com homens pedófilos. Então é uma nação diabólica. As mulheres não podem falar, as mulheres têm que usar turca.
as mulheres vivem sob cativeiro, as mulheres são consideradas no país como animais, as mulheres lá nesse país não têm vez, os homens odeiam as mulheres, são todos homens homossexuais, são todos homens pedófilos, são homens que matam, e as mulheres só servem para procriar para eles, onde eles pegam essas crianças, eles mesmos violam, agridem, fazem mal às suas próprias crianças e ainda vendem essas crianças. Então são nação abomináveis até nos dias de hoje. Então esse povo do Paquistão e do Irã é a da descendência de Ló, os amonitas, a descendência dos amonitas, dos moabitas, nações amaldiçoadas por Deus, onde ali sempre eles tiveram seus deuses Baal, Maloque, só deuses demônios, na verdade. Eles adoram a demônios, eles consagram as suas mulheres e as suas crianças a demônios, matam as suas crianças, sacrificam o sangue das suas crianças ali. Então as mulheres lá no Paquistão e no Irã são usadas apenas para procriarem para aqueles homens diabólicos, onde eles destroem a vida delas, bate, agride, matam, quebram as pernas delas, queima as línguas delas, corta suas línguas. São homens abomináveis, diabólicos. São homens que misericórdia, eu não sei o que demônio que entrou, eu sei que ele serve o deus Baal, serve a Buda, adoram a Buda, a Baal e adora Maomé, a religião islâmica deles. Então Maomé e Buda eram homossexuais, odiavam mulheres. Então eles vêm seguindo essa seita satânica, onde eles escravizam todas as mulheres. É algo assustador, e agora o mundo todo está conhecendo quem são o povo do Paquistão e quem são o povo do Irã. Todos agora estão postando aí, se vocês olharem as redes sociais, todos estão sendo postados o que esses homens estão fazendo com as mulheres, para ver se alguma liderança, que seja os Estados Unidos, que agora está entrando tudo para colocar digamos assim, vários países em ordem, né? Então, para que as mulheres venham a ser libertas desses homens diabólicos, eles tratam as mulheres como animais. As mulheres são amarradas, andam como se estão puxando um gado, um animal qualquer. E as suas crianças são mortas e violentadas pelos próprios homens, que são os pais das crianças. E vendem essas crianças para homens pedófilos, de criança de 5 aninhos, 6 aninhos, vendem para homens de 30, 40, 50, 60 anos. Homens pedófilos, e dizendo que é cultura do país. Isso não é cultura, isso aí é violação aos direitos humanos, isso é abominação aos olhos de Deus, e isso é crime. O que esses homens cometem nesses países são criminosos, deveriam todos estarem na cadeia. Homens, e detalhe, o governo desse país apoia esses dois países, Hamas, Irã, Paquistão, ainda financia o nosso dinheiro do imposto que nós pagamos. Eles mandam para esses terroristas e amam ver eles fazerem isso com as mulheres e com as crianças. Esse é o Deus governo que está atuando no nosso país, que apoia esse povo. E detalhe, estão permitindo que eles entrem, esses homens abomináveis entram no nosso país. Eles querem convencer as mulheres daqui também, querem também tentar escravizar as mulheres daqui, mas está repreendido em nome de Jesus. E pregar o islamismo, que é o islamismo é só os homens que existem, mulheres não existem, mulheres não valem nada. Então é isso que nós temos que termos vigilância e repreender e orarmos. Nós, obrigada, Deus abençoe, irmã Noemi, tá entrando em... Então Deus abençoe, que Deus venha ter misericórdia de nosso país, não permitir que esses homens abomináveis entrem no nosso país. E sequer toque em nenhuma das mulheres da nossa nação, que diante de tudo isso, claro que todas as mulheres daqui abominam esses homens do Irã, do Paquistão. Claro que os países árabes são 7 a 8 países árabes, então tem as suas diferenças, tá? Os únicos países maus que nós vemos aqui é o Paquistão e o Irã e o Hamas. São países
terroristas, e o qual maltrata e judia das mulheres e das crianças. Então aqui nós podemos ver essa linhagem que estava dentro agora de Israel. E devido a esses estrangeiros estarem entrando em Israel, Israel agora estava assolada. O que eles faziam? Via ali as judias, as mulheres, violentavam essas mulheres e infelizmente engravidava essas coitadas dessas judias, e ali surgiram, foi de lá que surgiram os samaritanos, essas misturas. Vocês sabiam que Israel, agora vamos falar do povo de Deus, a nação Israel é outro povo, nada a ver com o que eu citei, mas a nação de Israel, ela tem duas repartições dentro do próprio país, os palestinos e os israelitas, mas todos são israelitas, só que os palestinos não concordam, não aceitam, são inimigos de Israel. Então há uma rixa dentro do próprio país. São dois povos, mas todos são israelitas. Então aqui nós podemos ver que foi por culpa desses amonitas, desses estrangeiros, desses moabitas que coabitaram com as judias, que foram cativas, levaram cativas, eram escravizadas, então elas não tinham como fugir desses homens, porque eles entravam no país e violentavam as judias. Portanto, ali elas ficavam grávidas, e ali foi surgindo essas misturas, que são chamados os samaritanos. Então, esses samaritanos essa mistura, que hoje não são chamados de samaritanos, são chamados de palestinos. São israelitas, porém palestinos. Então sempre, os samaritanos nunca se deram com os israelitas. Isso segue do Velho Testamento ao Novo Testamento. O próprio Jesus, ele quis colocar o povo em total união, conscientizando que era um povo só, que não era para eles ficar dessa forma. Mas aí os samaritanos vêm dessa linhagem, dessa mistura que não era para ter acontecido, mas só aconteceu porque o povo de Israel estava em cativo, vivendo 120 anos em cativo, e ali essas mulheres que ficaram em Jerusalém estavam sendo violentadas. E aí nós, infelizmente, elas engravidavam desses homens malignos. E aí acontecia que veio essa linhagem. E diz o texto que Israel estava nesse sofrimento, nessa dor, nessa angústia, por causa da desobediência que eles sempre cometeram. Então Deus permitiu, Deus deixou sim Israel ficar nas mãos dos seus inimigos por 120 anos. Foi doído demais, foi muita dor, foi um sofrimento árduo, foi algo assustador. Mas Israel teve que passar por isso. Israel teve que sentir e se lembrar que enquanto ele servia a Deus, enquanto ele servia o Deus verdadeiro, eles eram prósperos, eles eram uma nação honrada diante dos povos. Deus fazia eles ganharem batalha, Deus fazia eles vencer qualquer guerra que surgisse. Deus prosperava o seu povo, a cidade estava edificada, a cidade tinha muros. Mas diante da sua rebeldia, diante do tudo que eles fizeram, Deus permitiu que Israel vivesse por cativeiro 120 anos. 120 anos. E agora aqui diz o texto que Israel estava sendo parte foi Nabucodonosor que entrou ali, destruiu tudo e levou os cativos, mas também teve a outra parte que foi da Pérsia, que também levaram também os cativos do povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel estava esparramado na terra, de uma forma assim, como esparrama o lixo, digamos assim, estava sendo tratado como lixo nas mãos dos inimigos. E diante de todo esse sofrimento, diante de toda essa calamidade, dessa dor, foi na primeira leva, na segunda leva, na terceira leva, ou seja, vieram várias nações tomando posse ali do povo de Israel. E nós sabemos que então, Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar que Israel ia permanecer mais 70 anos no cativeiro.
diz o texto que Jeremias, ele presenciou tudo que Israel viveu, presenciou os caldeus, os medo-persas, despovoar Jerusalém, levar o povo cativo, e ele disse, Jeremias disse que felizes foram aqueles que foram levados em cativeiro, do que aqueles que ficaram em Jerusalém, porque aqueles que ficaram em Jerusalém, eles estavam vivendo sob miséria, eles estavam sendo desprezados, e agora estava cheio de doença, e agora eles estavam mortos de fome, não tinha casa, vivia como mendigos, e não tinham o que comer, não podia sair porque as regiões e a cidade estava toda cercada de caldeus e persas, medos persas. Então eles estavam agora sob cativeiro, eles estavam agora no sofrimento, não podia sair para comprar nada ou pedir nada e nem tinha dinheiro para isso. Então o povo estava morrendo às mínguas e os seus inimigos rindo e debochando, vendo os homens morrerem de fome, as mulheres morrerem de fome, as criancinhas morrerem de fome, e o povo estava agora já doente. O povo agora já tinha contraído várias doenças por causa da fome, por causa da fraqueza, e muitos estavam morrendo de fome. A miséria, a decadência moral, espiritual e ética de Jerusalém estava tão terrível que diante da miséria, da fome, as crianças iam morrendo e as mães não tinham o que comer. Sabe o que as mães estavam fazendo? Comendo as suas próprias crianças. Estava comendo os cadáveres dos seus próprios filhos, porque não tinha comida, não tinha como sobreviver. E ali os seus inimigos de Israel aplaudindo toda essa situação. Por isso que Jeremias falou, mais felizes foram aqueles que foram levados em cativeiros pelos inimigos do que aqueles que permaneceram em Jerusalém. Porque a maior decadência que o povo de Israel passou foi ver as suas próprias mães com seus filhos mortos, elas tendo que comer a carne podrificada, os cadáveres dos seus próprios filhos. Foi algo terrível, foi algo assustador, foi algo que marcou a história de Jerusalém, essa mancha, esse declínio moral e espiritual. Foi algo muito triste, foi algo que quando eu li, eu fiquei assustada. Falei, sangue de Jesus tem poder, como assim? Como assim? Os filhos morrendo e as mães tendo que comer a carne dos seus próprios filhos para sobreviverem, porque não tinha comida, não tinha água, não tinha nada, o povo estava à míngua. E diante de tudo isso, Israel estava nessas condições e foi levantando, Deus foi levantando o profeta Ageu, foi levantando o profeta Zacarias, cada um no seu tempo, cada um nos seus anos, para levantar, ver se levantava alguém para ajudar a edificar novamente Jerusalém, mas todas as vezes eles não conseguiam. Todas as vezes os seus inimigos pareciam serem mais fortes. Os seus inimigos não permitiam. Diz o texto que o rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, diz o texto, os textos a seguir, capítulo 2 e 3, vai dizer que muitos ali que estava tentando reedificar novamente Jerusalém, mas não conseguia por causa da opressão dos inimigos. E todas as vezes que eles tentavam, as outras nações vinham para impedir, não aceitavam. E escreveu uma carta mentindo para o rei Artaxerxes, dizendo, olha rei, não permita que esses judeus tentem edificar, levantar os muros ou tentar edificar os templos, porque eles vão se levantar contra o rei. Eles não vão pagar imposto, eles não vão servir ao rei, eles não vão ser fiel ao rei, eles vão lutar contra o rei. Se o senhor permitir que eles continuem edificando os muros, você vai ter uma nação perigosa contra o rei. E diante dessa carta abominável, o próprio rei mandou um decreto dizendo que era para parar a obra, que não era mais para
edificar nada, era para ficar do jeito que está. A ruína, cheia de pedra, de lixo, os muros quebrados, os portões fendidos, e deixa o povo morrer. Então, ou seja, ninguém, nem no tempo do profeta Ageu, nem no tempo do profeta Jeremias, nem no tempo do profeta Ageu, nem no tempo do profeta Zacarias, ninguém conseguiu levantar os muros. Por que não conseguiu? Porque o próprio rei mandou um edito. Então, como lutar diante de um edito, que era o veredito, era uma lei. Quando o rei dava um veredito, era lei em decreto e não tinha o que fazer. E também Israel não tinha moral, emocional, não tinha dinheiro, não tinha um líder, não tinha nada, estava à míngua, estava morrendo aos poucos. Mas Deus, Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele é um Deus do de repente, Ele é um Deus que muda a situação do homem quando Ele quer, no tempo dele, na hora dele. Ele muda as circunstâncias da nossa vida tão somente no piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos. Ele pode entrar e mover a vida do homem, o estado do homem, o estado de uma cidade, o estado de um país, no tempo e a hora que Ele quer. Então tudo teve o seu tempo. Israel teve que passar por toda essa dor, Israel teve que passar por todo esse constrangimento, Israel teve que sofrer, infelizmente. Mas a misericórdia, ela é algo que nós não merecemos. A misericórdia de Deus é algo que é um favor imerecido, é um favor que nós não merecemos, mas o Senhor é bom. E louvado seja Deus, porque Deus é bom. Eu quero te dizer que Deus, Ele é o Deus que faz nova todas as coisas, aleluia. Ele é o Deus que muda a situação da vida do homem, da vida de uma cidade, de um estado, de um país, na hora que Ele quer. E assim eu quero te dizer que Deus é ainda Senhor dessa nação, ou seja, Deus ainda é Senhor do nosso país, e Deus se levantará ao nosso favor. Deus vai mover as águas. Nós iremos ver muitos inimigos comunistas irem para a cadeia, nós veremos também muitos descer à sepultura. Por quê? Porque são homens maus, são homens corruptos, são homens gananciosos, são homens que roubaram o poder, foram homens que assumiram uma liderança que não cabia a eles. Então a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme e chora e padece. Mas o Senhor ainda é o Deus que faz nova todas as coisas. Nosso Deus ainda é Senhor dessa nação. A palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que se volta para Cristo. Feliz é a nação que tem os seus líderes voltados para Cristo. Observam que quando um líder, que seja governador, deputado, presidente, quando um líder é voltado para Deus, você pode observar que as coisas é diferente, que a nação prospera, o povo fica feliz, o povo se alegra. Mas Deus ainda há de ter misericórdia de nós. E voltando aqui, então, chegou o tempo que Deus agora resolveu olhar para Israel. Deus agora resolveu mudar a situação de Israel. Como que Deus iria fazer isso? Sempre Deus levanta um homem. Observa que em qualquer tempo, em qualquer situação que o povo de Israel se encontrava, poderia estar no maior pecado, poderia estar na maior decadência, poderia estar numa situação de miséria moral, física, espiritual, mas sempre Deus levanta alguém. Observa que Deus sempre levantava alguém para estar na frente de Israel e tentar colocar a nação no prumo, em ordem. Então agora Deus levanta um homem que também tinha sido levado cativo, tirado de Jerusalém, levado cativo não para a Babilônia, mas foi levado em cativo para a Pérsia. E este homem chama-se Neemias. Este homem foi levado para a Pérsia quando ainda ele era criança. Então ele cresceu ali como escravo, servindo
no palácio como escravo, e agora ele serviu ao rei como copeiro do rei, o rei Artaxerxes, que era um rei daquela época. Então ele cresceu ali aprendendo o idioma daquele país, mas ele sabia a sua nacionalidade, ele sabia que ele era um escravo, ele tinha ciência, porque sempre, né, o pessoal deixou sempre claro isso para ele, por mais que ele foi criado ali, mas ele era judeu, ele era israelita, ele pertencia, ele falava o hebraico, ele pertencia a uma religião que era o judaísmo, então ele conhecia o Deus verdadeiro, porque certamente tinha outros judeus ali trabalhando que não deixava ele crescer sem saber das suas origens, sem saber do seu Deus, sem saber qual era o Deus de Israel e sem saber a situação que se encontrava Israel durante esses 120 anos de cativeiro. Então agora diz o texto lá no capítulo 1 que Hernani e mais com alguns judeus foi até o palácio, foi até a cidade de Suzã, a fortaleza, para visitar Neemias, e diz o texto que esses homens entrando, Hernani era um dos irmãos de Neemias, diz o texto que Neemias fez perguntas a ele, fez pergunta a Hernani e perguntou. Então nós temos também que vigiar quando nós fazemos perguntas, porque quando nós fazemos perguntas para uma pessoa, para alguém, nós temos que agora se a pessoa vai relatar algo, nós vamos ter que ouvir e tentar fazer algo. Então agora Neemias faz perguntas para Hernani. E Hernani respondeu: os judeus que escaparam do cativeiro e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, uns foi levado ao cativeiro e alguns estão ainda em Jerusalém. Mas os que estão ainda em Jerusalém, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, os restantes que não foram levados para a Babilônia, os poucos que ainda restam, estão agora em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Diante desta revelação, diante do que Neemias ouviu, o texto diz lá no capítulo 1, versículo 4, diz assim: e sucedeu que Neemias, ao ouvir todos esses relatos, ele assentou-se no chão. Diz aqui, ele falando com as palavras, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Diante desse relato, ele muito se entristeceu, ele muito se angustiou, ele ficou assim perplexo diante das atrocidades, diante da maldade, diante dos acontecimentos que outrora o povo de Israel passou e continuava passando. 120 anos de tortura e sofrimento e cativeiro. Então, diante de tudo isso, diz o texto que ele orou e jejuou perante o Deus dos céus por dias, e ali ele lamentou, e ali ele clamou, e ali ele começou a falar com Deus dizendo: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos aos ouvidos abertos para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Estou eu orando de dia e de noite. Neemias era um homem de oração. Neemias era um homem que jejuava. Neemias era um homem que buscava a presença de Deus. Neemias era um homem que nasceu para consolar. O próprio nome dele significava aquele que consola. Então Deus deu incumbência. Então, diante dessa descoberta dele saber que o povo de Israel estava nessa situação, brotou ali no coração de Neemias fazer algo. Ele pensou: é o meu povo, eu não os conheço, porque eu estou aqui desde a minha infância. Detalhe, ele não conhecia Jerusalém, ele não conhecia os judeus, ele não conhecia, ele era cativo lá no meio do Pérsia. Ele serviu o rei.
Só que Neemias, ele não conhecia o povo, mas mesmo assim ele sentiu, Deus fez ele sentir a dor do sofrimento que se encontrava aquela nação. E Neemias foi levantado por Deus, a partir desse momento o próprio Deus colocou o desejo dele de ajudar, de fazer algo, de ir conhecer e ver o que se poderia fazer, e colocou no seu coração algo. E o que Deus colocou no coração dele, ele começou a jejuar e a orar e buscar a Deus discernimento, sabedoria, entendimento. Ele começou a buscar de Deus estratégia, visão. O que Neemias fazia no palácio? Neemias serviu o rei Artaxerxes. Neemias era o cooperador do rei. O que é cooperador? Neemias era o copeiro do rei, não cooperador, era o copeiro do rei. E o que fazia o copeiro do rei? Ele, mesmo ele sendo judeu, mesmo ele sendo escravo lá na Pérsia, Deus colocou ele ali e Deus fez com que Neemias caísse na graça do rei. Como assim caísse na graça do rei? Mesmo ele sendo estrangeiro numa terra estranha, mesmo ele estando ali servindo, sendo cativo, escravo, Deus fazia o rei gostar dele, ver ele com uma pessoa diferente, e o rei confiava nele. O copeiro do rei era aquele que servia ao rei. E o copeiro do rei era aquele que experimentava toda a comida do rei. O copeiro do rei era aquele que experimentava toda a água do rei, bebida do rei, antes do rei comer ou beber. O copeiro do rei era aquele que estava com o rei o tempo todo. Era o homem de confiança do rei. Era o homem que, primeiramente, quando o rei ia entrar em qualquer cômodo do palácio, ele tinha que entrar primeiro para ver se não tinha alguém escondido. Ele tinha que experimentar a comida do rei para ver se ninguém colocou veneno na comida do rei, porque naquela época era dessa forma que as pessoas conquistavam os reis, tentando matar o rei que estava ali, envenenado, ou entrando, invadindo o palácio e matando tudo. Mas então o rei ali era cercado ali dos seus soldados que guardava, fazia a sua guarda, e era cercado ali de servos que tinham que fazer a comida perfeita. E todos os funcionários do rei eram escolhidos a dedo, mas sempre fiscalizados, porque sempre poderia ter alguém infiltrado ali para fazer mal para o rei. Então toda a comida, café da manhã, almoço, janta, lanche, o Neemias experimentava antes do rei experimentar, para ver se estava tudo ok. Se de tudo ele não experimentasse, ele não caísse morto ali, então a comida não estava envenenada e poderia comer tranquilamente. Então diz o texto que Neemias tinha essa função ali dentro do palácio. Ele era tão inteligente, ele era tão sábio, ele era tão entendido, ele tinha não só a presença de Deus na vida dele, porque Neemias temia ao Deus do céu. Neemias era um homem de Deus, Neemias era um homem de oração, Neemias era um homem que orava e jejuava o tempo todo. Neemias era um homem exemplo para mim e para você. Neemias era um homem que intercedia pela sua vida e pela vida dos filhos de Israel. Neemias era um homem exemplo, um homem de Deus. Neemias era um homem que não só não só auxiliava o rei ali no seu trabalho, mas como aconselhava também o rei. Ele era um homem, o conselheiro também do rei. Ele dava conselhos. Por quê? Por que um rei de outro país ouvia um escravo? Porque via nele habilidades. Porque o rei Artaxerxes e sua esposa e todos ali via que Neemias era diferente. Via que Neemias tinha inteligência. Via que Neemias tinha um dom de liderança. Olha só que coisa linda. Neemias, menos sendo, meus amados, vou entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Então o rei entendia que Neemias era diferente. Ele tinha a presença do Espírito Santo. Ele era um homem de oração. Ele era um homem entendido. Ele tinha um dom de gestão. Ele tinha um dom de liderança. Ele entendia de política. Ele entendia de política porque ele aprendeu ali tudo aquilo. Ele sabia falar o idioma do rei Artaxerxes. Meus amados, se vocês não curtirem a live, o próprio TikTok tá me mandando mensagem aqui, ó. Se vocês não curtirem a live e não compartilhar, o próprio TikTok tira vocês da live. Se vocês não ajudar, vocês não vão conseguir assistir a mensagem, eu também não vou conseguir ficar aqui. Então vão curtindo e compartilhando a live enquanto eu prego. Então é isso. Então
diz o texto que Neemias tinha todos esses atributos. Era um homem inteligente, era um servo de Deus, fiel, prudente de oração, jejuava, orava e tinha todas essas habilidades, esse dom de liderança. Ele sabia liderar, ele entendia de política, ele entendia de arquitetura. Ele era um homem inteligente. Por mais que ele estava ali sendo como cativo, mas ele tinha todo esse conhecimento. E diz o texto que, diante disso, o Neemias, o que ele fez alguns tempos atrás? Jejuou e orou quando descobriu a situação de Israel. Agora Neemias, no capítulo 2, vai dizer que Neemias está agora diante do rei, servindo o rei. E nesse momento também estava a rainha. E diz o texto que Neemias era um homem de semblante alegre, era um homem conversável, era um homem inteligente, era um homem educado. Mas nesse dia, no capítulo 2, Neemias entrou na presença do rei diferente. Ele, eu não sei, eu imagino que foi de propósito. Claro que ele estava muito entristecido pela situação de Israel, por Israel estar na miséria, na pobreza, cativa 120 anos, destruição total, os muros fendidos, as suas portas queimadas, a miséria estava totalmente proliferada, a miséria em Jerusalém, não tinham o que comer, não tinham o que beber, os que não foram levados cativos, que permaneciam ali, estavam vivendo em submiséria e desprezo. As próprias mães estavam comendo os seus cadáveres dos seus filhos, porque não tinha comida. Então os filhos que iam morrendo, eles iam comendo os próprios filhos. Deixa eu bloquear esse babaca, esse Hélio aqui, porque isso é um babaca. Porque entrar numa live de mensagem, pregação de Deus, e vir com idiotice, eu detesto gente burra, sério, não gosto. Gente boba, burra, não tem discernimento, não tem temor de Deus, eu não gosto. Vou te bloquear. Então, diante de tudo isso, o que eles faziam? Eles não só, ele entrou, o que ele estava fazendo? Ele entrou na presença do rei com semblante triste, eu imagino que ele fez de propósito, mas o coração dele de fato estava entristecido, estava triste. Então ele entrou ali na presença do rei entristecido. Então ele começou a servir um vinho para o rei. Mas antes dele servir o vinho, diz o texto que ele experimentou o vinho e deu ao rei. Porque era a função dele. Ele tinha que experimentar toda a água, toda a bebida, primeiro para depois servir o rei. E no que ele fez isso, o rei olhou para ele. E o rei viu nele que ele estava com um semblante triste. E diz o texto que ao olhar para ele, o rei Artaxerxes olhou para Neemias e perguntou: por que está com o rosto entristecido? Você não está doente? Não é isso senão tristeza do coração? Você está triste do coração? Por que você está triste? Isso, o semblante dele chamou a atenção do rei. E era isso mesmo que Neemias queria. Mas diante disso, ele não esperava que ia ser tão rápido a reação do rei, né? Mas diante disso, quando o rei falou para ele: por que você está com o semblante triste? Você está doente? Ou é doença? Ou você está triste do coração? Então, diante disso, o texto no capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, disse que Neemias fala: eu temi diante do que o rei falou. Ele temeu porque ele teve que pensar, sabe aquela oração relâmpago? Quantos aqui já fizeram alguma oração relâmpago? Sabe quando você está em apuros? Sabe quando você você está dirigindo o seu carro e de repente, do nada você começa a sofrer um acidente ali, você está vendo que você vai sofrer um acidente, e ali você leva o seu pensamento ao céu e clama a Deus por socorro. Aquela oração relâmpago, isso chama-se oração relâmpago. Não é aquela oração que você dobra o seu joelho e vai orar na sua casa ou na igreja. Não. Tem momentos que não tem tempo você dobrar o joelho, você se separar para ir orar. Tem situação que nós passamos na nossa vida que você tem que orar em pensamento e clamar logo a Deus do céu por socorro. Esses dias mesmo aconteceu comigo. Eu sofri um acidente aqui em Brasília. E o volante endureceu, não consegui mais controlar o carro. E a oração foi relâmpago: Senhor, me socorre, para o carro. Tem misericórdia. E o carro rodou por 3 vezes.
e o carro parou em cima da rotatória. Entrou dentro da rotatória, mas Deus me deu livramento. Foi um barulhão terrível. Mas Deus não deixou eu me machucar, não deixou meu carro bater em ninguém. Eu fiquei rodando com o carro ali sozinho. Vi a ação do diabo fazendo aquilo com o meu carro. E Deus me deu livramento e guardou a minha vida. Então foi a oração relâmpago que eu vi a mão de Deus parando o carro. Na mesma hora que eu vi o diabo rodando o meu carro, senti que era o diabo que estava sacudindo o meu carro, fazendo aquilo, mas também senti que era o anjo do Senhor que que estava agora parando o carro e me livrando, para que a pancada não me machucasse. E assim aconteceu. Deus foi fiel. Então foi isso que aconteceu com Neemias. Ele teve que, enquanto o rei perguntou isso para ele, teve que fazer aquela oração relâmpago, que falou assim: e agora? Me dá sabedoria, me dá estratégia aqui. Convence esse homem, toca no coração desse homem. E assim, diante disso, Neemias respondeu ao rei dizendo: vive, olha só a estratégia de Neemias e a sabedoria de Neemias. Vive, ó rei, para sempre. Antes dele responder ao rei, ele só mencionou: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, tendo sido consumidas as portas de fogo. Ele respondeu desse jeito para o rei. Então o rei me disse: que me pedes agora? O rei deu brecha para ele. O que me pedes agora? Então, foi nesse momento que ele orou a Deus. Então, ele fez aquela oração relâmpago. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então, ele fez um pedido ao rei: peço que me envie a cidade dos meus pais, ajudar a cidade dos meus pais, para que eu edifique a cidade, para que eu edifique a cidade por completo, os muros, o templo. Mas ele só citou aqui: para que eu edifique a cidade, para que eu coloque em ordem a cidade do sepulcro dos meus pais. Então o rei disse, estando a rainha sentada ao seu lado: quanto tempo durará a tua viagem? E quando é que você volta? Olha só que coisa linda. O rei, na mesma hora, já cedeu a oportunidade dele sair do palácio e viajar para o seu país. Quanto tempo durará a tua viagem e quando é que você volta? Porque como ele era copeiro do rei, ele não podia deixar o rei, porque o rei precisava dele para experimentar suas comidas e servir a ele, ajudar ele a administrar ali o palácio. Enfim, o rei, ele era uma pessoa muito útil, era um homem muito inteligente, o rei não podia ficar longe dele. Então, diante da aflição de Neemias, o rei se condoeu. Deus fez o coração do rei se condoer diante daquela angústia que ele estava ali. O rei permitiu que ele viajasse ao seu país. E diz o texto que ele continuou falando: então o senhor vai me permitir? Então tá bom, então eu quero cartas. Eu quero várias cartas. Eu quero cartas porque eu vou passar por várias cidades, e todas as cidades têm governadores, e eu preciso das cartas porque para que os governadores não impeçam a minha passagem. Então, cada cidade que eu estiver passando por ela, os seus soldados vão perguntar para onde que eu vou e vão tentar me travar. Então, eu preciso de cartas. E aí o rei continuou olhando para ele. E ele falou assim: mas rei, eu preciso de cartas, e também preciso de uma carta, que o senhor me dê uma carta para me entregar para o governador da floresta, do guarda da floresta. Por quê? Porque eu preciso também que o senhor me dê madeira. Eu preciso de muita madeira, que eu vou levar essas madeiras lá para edificar a minha cidade. E mais, meu rei, eu preciso de escolta. Eu preciso de muitos soldados. Eu quero chefes dos soldados para irem comigo. E mais, meu rei, eu quero também cavalheiros. Preciso de muitos homens que trabalhem para edificar a minha cidade, para me ajudar a edificar a cidade. Eu quero mão de obra. E mais, meu rei, eu quero dinheiro. Quero muito dinheiro, porque eu preciso de dinheiro, porque eu vou edificar toda a cidade. Olha o tanto de pedido que esse menino fez, que Neemias fez diante do rei. E o rei só ficou ouvindo. De um pedido, foi passando por esses 5 pedidos de uma vez.
Mas quando Deus está no negócio, quando é Deus que escolhe alguém para a sua obra, Deus faz assim. Deus move céu e terra em prol do seu servo. Deus moveu o coração do rei. Deus tocou naquele homem perverso. Deus tocou naquele homem ímpio e ajudou. Deu dinheiro, deu cartas, enviou soldados, deu ajuda, deu animais para carregar estande de madeira. Ou seja, quando Deus está no negócio, as coisas acontecem. Não importa qual seja a luta, o problema que você está enfrentando, as suas dificuldades, a sua queixa, o seu sofrimento. E entenda que quando Deus deu o decreto, que quando Deus levantar alguém, o próprio Deus vai agir por ti. Você vai ver a mão de Deus, o tamanho da graça que ele vai ser derramado sobre a tua vida, e você vai ver a vitória chegar. Você ainda vai cantar o hino da vitória. Você ainda vai glorificar a Deus pelo que ele vai fazer na tua vida. Você ainda vai temer o Deus de Israel. Você ainda vai agradecer. Você ainda vai levantar louvores diante desse Deus em gratidão pelo que ele vai fazer na tua vida. Então, diante de tudo isso aqui, agora Neemias estava com aquilo que ele precisava. Neemias estava com a permissão do rei para sair do palácio, do país da Pérsia, e ir até Jerusalém. Neemias estava com as suas inúmeras cartas para passar e apresentar para todos os governadores das cidades da Pérsia, até ele pegar caminho para chegar em Jerusalém, para que não o governador impedisse a passagem dele. Neemias estava agora escoltado pelo exército da Pérsia, pelos soldados do rei. Neemias estava agora com dinheiro. E Neemias estava com os cavaleiros, com os homens que iriam trabalhar, pôr a mão na obra, queria levantar a cidade e levantar os muros. Neemias estava com muita gente para executar a obra o qual Deus colocou no coração dele para fazer. Neemias, ele não temeu o inimigo, mas Neemias, ele se preparou antes. Por isso que eu te digo, tem uma vida de oração, tem uma vida de consagração, tem uma vida fiel com Deus, para que quando você estiver em apuro, para que quando você precisar de um socorro, o próprio Deus vai se lembrar: meu servo e minha serva já estavam orando antes, meu servo e minha serva já estavam me buscando antes, meu servo e minha serva estavam orando, consagrando a sua vida, chorando diante de mim, para que eu viesse abençoar ele em todo o tempo. E agora que ele está precisando, vou enviar o anjo, vou enviar a providência, vou enviar o escape, vou enviar a vitória para ele. Então nós temos que ter créditos com Deus. Nós temos que ter créditos com o Senhor. Como que nós alcançamos esses créditos? Orando, jejuando, consagrando, tendo uma vida com Deus. Então nós temos que buscar o Senhor em todo o tempo. Nós temos que adorar Cristo em todo o tempo. A palavra do Senhor diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Louvai e glorificar o nome do Senhor enquanto ele está perto. Lá em Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tão somente me invoca, tão somente me clama, tão somente confia que eu sou Deus fiel para cumprir na tua vida. Eu sou o Deus que movo o céu e terra a favor daqueles que eu amo. Aleluia. Então, diante de tudo isso, agora Neemias estava marchando agora em direção a Jerusalém. E detalhe, um dos detalhes: Neemias não citou ao rei em qual cidade que ele iria. Neemias não citou que ele estava indo para Jerusalém. Neemias só citou que estava indo para a cidade dos seus pais. Não citou o nome de Jerusalém, porque se ele citasse o nome de Jerusalém, ia dar ruim, não ia dar certo. Porque outrora o próprio rei, anos atrás, o rei tinha dado feito um decreto para parar a obra, há anos atrás. O rei tinha dado um decreto que não era para Jerusalém ser edificada, porque através dos inimigos de Jerusalém mandou uma carta mentirosa para o rei dizendo que era para ele parar a obra, porque os judeus estavam levantando os muros e queria levantar os templos para se voltar contra o rei, para não pagar imposto, para ficar uma nação independente, para ser contra o rei. E o rei acreditou. Então
Neemias, sabendo de tudo isso, ele não citou que estava indo para Jerusalém. Ele não citou que ele estava indo edificar Jerusalém. Ele se calou. Então há momentos na nossa vida que nós temos que nos calar. Há momentos na nossa vida que nós temos que estar na dispensação do Espírito Santo. Há momentos na nossa vida, a luta, a prova, o que quer que seja que nós estejamos passando, há situações que nós temos que nos calar e tão somente elevar essa causa diante de Deus. Porque tem coisas que somente Deus pode resolver por mim e por você. Tem coisas que ninguém precisa saber. Tem coisas que ninguém precisa saber do que nós estamos passando. Então, diante de tudo isso aqui, Neemias se calou. Só falou que estava indo para o seu país, para edificar a cidade do sepulcro dos seus pais. E assim Deus moveu as águas e tocou no coração do rei. E diz o texto que seguiu agora Neemias em direção da sua cidade. E ele disse, e o rei mais Deus, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ou seja, Deus era comigo e Deus tocou no coração do rei e a mão de Deus é sobre a minha vida. Eu vou sim, eu vou em nome de Deus, eu vou em nome do Senhor e Deus será comigo e eu vou levantar, edificar os muros de Jerusalém e edificar toda a cidade. E diante disso, Neemias estava seguindo com a comitiva, com os seus soldados, com a sua escolta, a mando do rei. Neemias estava ali com as suas cartas, ele foi passando e foi entregando as cartas para os governadores. Passou no governador do guarda da floresta e pegou todas as madeiras que ele precisava. Foi passando. Quando chegou ali, diz o texto que ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, Sambalate era um dos governadores e Tobias, o servo amonita, muito se desagradou de saber que o rei tinha dado toda essa ênfase para Neemias, tinha dado essa autoridade para Neemias ir até Jerusalém edificar a cidade. Muito ele se desagradou e muito se irou. Ou seja, no decorrer da nossa trajetória vai surgir os inimigos, vai surgir as pedras de tropeço, vai surgir aqueles que não quer que você seja abençoado. Vai surgir os invejosos, vai surgir os caluniadores, vai surgir aqueles que vão tentar contra a sua vida. Mas eu quero te dizer, não tema o inimigo. Eu quero te dizer, se Deus mandou você ir, vai em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não temeu o gigante Golias. Davi, ele mesmo se dispôs a ir. Ele mesmo chegou diante do rei, saiu e falou, envia a mim que eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e eu vou matar esse gigante. O gigante pode vir a mim com espada e lança, mas eu vou até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, nós não devemos temer o inimigo. Davi não temeu diante do Golias, mas Davi foi fortalecido e foi vitorioso. Deus, o Espírito Santo tomou posse de Davi e deu força para ele. No meio daquela pedra, daquela funda que foi atirada bem na testa do gigante, a unção, o poder de Deus estava ali, a força do Espírito Santo estava ali, de uma tal forma que fez um homem de mais de 3,5 metros de altura cair no chão. Apenas com a funda, apenas com a pedrinha. Que coisa tremenda, só Deus para fazer isso. E diante disso, o que aconteceu? Gigante no chão, Davi veio com a espada, pegou a espada do próprio gigante e cortou a sua cabeça. Embora o gigante já tinha caído morto. Mas ele precisava, como ele não dava conta de arrastar o gigante por completo, então tinha que levar alguma coisa do gigante. Então cortou o pescoço e levou a cabeça do gigante até o rei Saul para comprovar que de fato ele matou o gigante. É assim que Deus vai fazer com você. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar força, Deus vai te dar coragem. Deus vai te dar coragem para você enfrentar todos os gigantes, todas as barreiras, todos os impedimentos que vão surgir na tua vida. Então agora Neemias estava se deparando com 3 inimigos lá na frente, que não impediu a passagem dele, porque ele estava já com as cartas do rei. Então eles não podiam impedir. Mas o ódio, a ira e tentar enviar
pessoas para vigiar o que ele estava fazendo, isso eles fizeram. E tentaram interromper, paralisar aquela obra de todas as formas possíveis. Mas nós sabemos que Deus era com Neemias. Então diz o texto que Neemias, ao chegar em Jerusalém, o texto diz, no capítulo 2, versículo 11, e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei e o pouco de homens comigo não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no meu coração. Ou seja, o projeto, o plano que Deus colocou, a forma como Deus colocou no coração de Neemias para executar aquela missão, ele não contou a ninguém. Eu quero dizer que você não conta. Não conta as promessas que Deus tem na tua vida. Não conta a forma como Deus vai fazer. Se Deus te revelou como vai fazer. Porque muitas vezes Deus também não revela, mas ele faz promessas para nós. Não conte o que Deus colocou no seu coração para fazer algo para Deus. Guarde, espere as coisas acontecerem, as coisas serem executadas, para depois você testificar do que aconteceu, do que Deus fez, do que Deus te usou. Então, nós aprendemos também que Neemias era um homem vigilante, era um homem de oração, era um homem de vigilante, era um homem sábio, era um grande líder, era um homem visionário, era um homem estrategista, era um homem prudente. Então, digamos agora que Neemias, após passar 3 dias, ele ficou em silêncio. Ele ficou indo e analisando o território. Diz o texto que, e de noite saí pela porta do vale, a banda da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, que estavam o quê? Caídos. E as suas portas estavam como? Queimadas, caídas no chão e queimadas. A cidade estava cheia de pedregulhos, a cidade estava toda destruída. Não tinha nada em pé, tudo destruído, os palácios destruídos, os muros caídos, o templo de Salomão totalmente destruído, que era uma arquitetura lindíssima, era algo que Deus havia entregado a Davi, a arquitetura, o projeto, Deus tinha dado a Davi, mas quem executou esse projeto, Deus falou que quem iria executar o projeto de levantar o templo de Salomão não seria Davi, porque Davi tinha muito sangue nas suas mãos, porque Davi era um homem de guerra, mas que a sua descendência, a sua semente, que seria um dos seus filhos, que Deus escolheu, queria edificar a cidade. Esse foi o rei Salomão, que edificou o templo. Porém agora o templo de Salomão estava em ruínas, destruído pelos caldeus, pelo rei Nabucodonosor. E agora Neemias estava observando a situação e, como ele era um arquiteto, como ele era um gestor, como ele era administrador, um líder, ele estava estudando agora como queria edificar a cidade, como que ele iria agora fazer com que a cidade se levantasse, colocasse a cidade em pé. E Deus foi dando graça. E quanto mais os impedimentos surgiam, mais Neemias orava, clamava, buscava a Deus. E ali, separando os homens para fazer cada função. Eu imagino que a primeira coisa que eles fizeram foi limpar a sujeira. Os pedregulhos, foi limpar tudo e deixar a cidade limpa, começar a edificar tudo. A primeira coisa que eu imagino que Neemias fez foi os muros, levantou os muros para depois edificar a cidade lá dentro, colocar asfalto, separar os bairros e tudo. Ele teve toda essa sabedoria, ele foi usado por Deus, ele foi um instrumento de Deus, ele foi um homem que Deus levantou para fazer missão e ser o consolador de Israel. E agora ele estava ali edificando a cidade, levantando novamente um novo templo. Levantando um templo para que os judeus viessem continuar adorando a Deus. Não foi um templo semelhante ao de Salomão, porque não existia, não vai existir. Mas foi um templo para adorar, para os judeus irem adorando a Deus. E ali ele foi separando tudo. Mas até esse presente momento, eu quero falar com vocês a respeito
dos intercessores. Neemias era um homem que intercedia. Ele intercedeu desde quando ele estava lá dentro do palácio. Começou já a interceder pelo povo de Jerusalém. Ele nem conhecia Jerusalém. Era o seu povo, mas ele foi levado cativo para o país da Pérsia. Ele não conhecia o seu povo, ele ouvia falar do Deus de Israel e guardou no seu coração que ele era judeu e que ele tinha que servir a Deus, mesmo ele estando no palácio como cativo. Ele conhecia, ele teve que aprender as leis do seu Deus, ali mesmo, dentro do palácio. Então ele não sabia quem era o povo, ele não conhecia o povo, ele nunca foi em Jerusalém, mas mesmo assim ele intercedia pelo povo, mesmo de longe. Ou seja, Neemias já era um intercessor. Eu quero te dizer que para eu e você interceder por alguém, para eu e você orar por alguém, nós temos que ter amor no coração. Porque se nós não amarmos primeiramente a Deus, segundo a obra dele e segundo as almas, segundo o nosso próximo, como a nós mesmos, nós não conseguimos orar por ninguém. Essa oração não vai servir de nada. Mas a nossa oração, ela só tem efeito. Sim, no finalzinho da minha live eu oro por você e por todos, tá? Ô Ana Paula. Então, diante de tudo isso, se nós não tivermos amor em orar pelas pessoas, nós não tem necessidade de estarmos aqui. Primeiro nós temos que amar, primeiramente a Deus, servir a Deus em obediência, ser fiel a Cristo, amar a obra de Deus, amar essa palavra, amar a obra de Deus, amar as almas, amar o nosso próximo. Porque se nós não tivermos amor, se a dor do próximo não doer em nós, não faz sentido nós estarmos aqui. Nós estamos pecando e ainda mentindo para Deus. Então nós temos que se fazer a obra de Deus com sinceridade, com verdade. Porque Deus é fiel. Deus é misericordioso. Então, no final da live, estarei orando por todos vocês, pela Ana Paula que está pedindo aí, eu estarei orando. No final da live, eu sempre oro. Então, diante de tudo isso, Neemias nos ensinou que nós temos que ser diferentes. Quem é intercessor da obra de Deus tem que ter o coração aquebrantado para Deus e para o próximo. Nós temos que orar pelas pessoas, sentindo a dor daquela pessoa. Muitas vezes, tem alguém que chega até nós, irmão, eu estou passando por isso, ora por mim em cima dessa causa, me ajuda. Nós temos que sentir a dor do próximo. Nós temos que sentir como se fosse conosco aquele sofrimento. Aquele irmão está passando por isso. Aquele irmão está desempregado. Vamos orar e vamos também ajudar, né, irmãos? Vamos fazer uma cesta básica, vamos levar, vamos pagar uma água, vamos pagar uma energia para aquele irmão que está desempregado. Vamos ser solidários, vamos ser humildes, vamos ser abençoados, vamos ser abençoadores, vamos abençoar as pessoas. Porque não adianta nada oração sem recurso. Às vezes, quem está fazendo a obra, de fato, geralmente nós não temos um recurso financeiro nenhum, que muitas vezes também nós vivemos pela fé. Eu vivo pela fé. Porque se não fosse Deus, pela minha vida, eu não tinha onde morar, eu não tinha o que comer, eu não estaria aqui de pé, eu estaria... Nem estaria viva, já tinha morrido, tá, gente? Então, assim, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Então, quero te dizer que quando o Senhor nos levanta, nos separa, nós temos que amar o nosso próximo, sentir a dor do próximo, buscar ter paciência, porque não é fácil, mas buscar em Deus. Senhor, me liberta, me capacita, tira de mim tudo aquilo que não te agrada e faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Então, Neemias nos ensina isso, sermos prudentes, sermos vigilantes, sermos, de fato, intercessores. Então, diante de tudo isso, Neemias agora estava já colocando os homens para edificar os muros. Diz o texto que Neemias disse: então lhes declarei, com a mão do meu Deus me fará favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então, diante desta palavra, Neemias colocou agora os homens para trabalhar, executar o seu projeto, que era o projeto de edificar a cidade por completo. Então, imagine que começou ali a levantar os muros primeiro, já cercar a cidade. Começou ali agora fazer o portão, a porta de Jerusalém, que a cidade tinha porta, né? E depois começou a edificar a cidade lá dentro, construindo
casas, construindo os templos, construindo o que podia fazer. E assim Neemias foi um instrumento usado por Deus para abençoar vidas. Foi um instrumento de Deus usado para consolar Israel, que se encontrava em sofrimento, em miséria, escassez e pobreza. Então, diante de tudo isso, nós podemos ver a ação de Deus. E foi muito, gente. Se você ler o capítulo 3, os que trabalharam na edificação dos muros, foi muita gente. Muitos nomes estão aqui. O capítulo 3 é só de nomes dos que trabalharam para levantar os muros. E agora, os muros levantados, eles ali dentro já trabalhando para edificar o templo, para levantar o templo, edificar os palácios ali dentro. Os inimigos, quem eram os inimigos? Sanbalate, Tobia e Gesem. 3 homens poderosos, 3 nação agora se levantando contra Neemias. Homens que eram seus líderes dos seus países. Neemias, eu esqueci de falar, gente, quando Deus tocou no coração do rei para Neemias ir até Jerusalém, eu esqueci de falar, Neemias também recebeu um título, deixou de ser copeiro e recebeu um título de governador. Neemias chegou lá também com esse título de governador. Chegou com as cartas, com tudo, que o rei entregou para ele, dinheiro, com cavalheiros, com um exército do palácio, com dinheiro, com madeira, com tudo, com as cartas, e ainda chegou com o título: eu sou governador, porque o rei assim me fez. De cooperador, ele passou a ser governador. Nós aqui vamos lembrar aqui de José, que foi escravo no Egito e se tornou governador. Nós vamos lembrar também de Daniel, que foi escravo na Babilônia, cativo na Babilônia por 70 anos, também se tornou governador da Babilônia. E agora Neemias foi governador na Pérsia. Ou seja, todos que foram levados cativos, Deus fez deles governadores, homens poderosos, homens lendários, homens que quem é que não conhece a história de José? O que Deus fez com José, o trajeto de José, o que Deus fez dele, o que Deus fez ele ser. Quem não conhece a história de Daniel, que foi levado cativo, tudo nesse tempo também, né? Seus pais foram mortos ao fio da espada e as crianças foram levadas cativos ali para a Babilônia. E como Deus usou José, e como Deus usou Daniel, e como Deus usou Neemias. Cada um de forma diferente, em nações diferentes, em contextos diferentes, mas sempre Deus no meio. Sempre Deus operando, sempre Deus agindo, sempre Deus fazendo com que tudo esteja no centro da tua vontade. Então, Deus, ele é fiel. Então, diante de tudo isso aqui no capítulo 4, nós vemos agora os inimigos de Neemias, que eram Sanbalate, Tobias e Gesem, homens líderes, homens inimigos que estavam se levantando, tentando impedir Neemias de continuar aquela obra. E detalhe, estava tramando para tentar matar Neemias. Eu quero dizer que quando o inimigo usa pessoas para vir contra a nossa vida, se nós não estivermos alicerçados na presença, no poder de Deus, revestido do poder de Deus, muitas das vezes o inimigo se levanta para nos matar. Mas quando nós estamos com a vida no altar, quando nós estamos jejuando, orando, tendo vida com Deus, o inimigo pode levantar, mas ele se levanta para cair. Ele pode até tentar, mas ele vai ser derrotado. Ele pode até vir, mas ele vai ter que dar um passo para trás. Porque quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Arabaço decai. Aquele que tem a presença do Espírito Santo é mais forte do que qualquer bomba atômica. Um crente de joelho, entenda, um crente, uma pessoa de Deus de joelho é mais forte e é mais poderoso do que um exército. Você sabia que a rainha Elizabeth, ela conhecia esse Deus? Você sabia que a rainha Elizabeth, ela mesma falou essas palavras, ela disse: eu não temo um homem, mas eu temo sim um homem
de joelho. Porque quando o homem está de joelho, ele é mais poderoso do que um exército de milhares e milhares de soldados. Ele é mais poderoso do que uma bomba atômica. Ele é mais poderoso do que qualquer arma que existe na face da terra. E é de fato. Quando nós dobramos os nossos joelhos